preparar o seu coração para aquilo que o Senhor já colocou no meu. Eu quero pedir que a igreja então abra suas Bíblias do Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Hoje nós vamos ler a Bíblia por diversas passagens, mas vamos começar com Mateus, capítulo 21. O tema da nossa ministração é a sequidão espiritual. Sequidão espiritual. Mateus, capítulo 21, vamos ler do verso 18 até o verso 22. Mateus 21, do verso 18 até o verso 22. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu quero saudar aqueles que estão nos assistindo e convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não fez uma visita pessoalmente, venha conhecer a igreja, venha servir ao Senhor, venha se alegrar com o Senhor aqui na nossa igreja. Todos conseguiram achar? Mateus capítulo 21, verso 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor. De manhã cedo, quando voltava da cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. E Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se, retire para o mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém, irmãos? Se nós parássemos aqui agora, e você fosse para casa agora, nesse exato momento, eu tenho certeza que Deus já falou com você. Ele está dizendo que se vocês pedirem de coração, profundamente, e se vocês crerem naquilo que você está pedindo e daquele que pode fazer, vocês receberão. Só aqui nós já poderíamos ir para casa. Mas nessa noite nós vamos então tratar de um assunto chamado sequidão espiritual. E eu estou fazendo essa leitura porque estava desde ontem lembrando e com uma vontade muito grande de ir para o campo missionário. Nós fizemos uma roçada, logo depois do tempo, fizemos uma roçada. E estava eu e o Marcão lá, e acho que o Barão também foi. A gente alugou uma roçadeira e cortamos, e aquilo então agora já deve estar bem seco, né? E a gente quer juntar e colocar fogo, porque se deixar, de novo o mato cresce e a gente perde o trabalho. Então a medida vai roçando, o mato vai murchando, a gente vai tirando para fora, queimando, vai cortando, até que a gente consiga ter aí uma limpeza do terreno. A igreja sabe que a nossa área lá, ela é de quase 5.000 metros quadrados, e a gente está usando apenas 50% da área. Nós temos ainda 50% da área, ainda mato fechado. E a gente então quer limpar. E eu também tenho uma área, eu chamo lá a minha rocinha. A gente passou o trator e semana retrasada eu estive lá e o mato já começou a crescer. Olha, o trator arrancou não apenas o mato, mas ele arrancou uma camada de terra, então deixou na terra pura. Muita gente não gosta desse tipo de ação, porque segundo eles, e de fato você tira aquela camada vegetal, de terra vegetal, né, do acúmulo, e a gente, claro, isso vai tudo fora. Mas como eu quero construir, então eu tenho que raspar mesmo. Então tem muito aquele mato, como é que chama? Tiririca? É tiririca que fala? Aquela que corta, e não só corta, mas coça muito. Então essa semana retrasada eu estive lá e comecei a me entristecer, porque aonde o trator passou, a tiririca. Rapaz, se fosse milho, se fosse abóbora, se fosse melancia, não, mas o mato que eu não quero, esse nasce. E aí, claro, abaixei, comecei a arrancar, e à medida que você arranca, como a terra foi tirada uma boa camada, então essa tiririca, ela tem uma batata, tipo uma batatinha mesmo. Você arranca ela, deixa fora, ela já não nasce mais. Mas se você arrancar só o mato e a batatinha ficar dentro da terra, significa que na próxima chuva, lá vem um mato de novo. Então assim, fiquei pensando nesse tema da sequidão. E a gente sabe que em tempos de seca é muito difícil você molhar, né? Lá a gente passou um período muito difícil, porque
a gente não tinha água, agora que nós conseguimos colocar 2 caixas d'água. Mas, por exemplo, na inauguração da igreja, a gente plantou grama e fizemos um jardim bonito, quem foi lá viu, e aquela grama está morrendo, gente. Poxa, dá dó. A gente pagou, claro, né, o tapete da grama, coloca lá. E aí eu estou pedindo para os vizinhos, olha, quem passar aí pela frente da igreja, aí pega ali na caixa d'água um balde. E a gente depende agora da ajuda e da boa vontade, na verdade, daqueles moradores para molhar a grama. Cada vez que eu vou lá, por mais que você molhe, mas a questão não é molhar uma vez a cada 15 dias. A questão é que deveria ser molhado sempre. E o verão chegou. E eu, na verdade, no fundo, eu sei o que vai acontecer. Eu vou perder aquela grama. No fundo, por mais que eu lute, a menos que eu consiga alguém para molhar dia sim, dia não, a sequidão vai acabar com aquela grama. E a única coisa que vai ficar lá é a flor que Gilza plantou, que é a tal da flor do deserto. E como ela é apropriada, então ela não gosta de água, é a única que vai ficar lá. Mas a grama vai morrer, né? Então a gente sabe que em tempo de seca, irmãos, é complicado manter as plantas verdes. Se essa plantinha está em casa, está no vasinho, você todo dia molha. E quando não está, como é que vai ser? Os agricultores sabem bem, irmãos, da dificuldade. Os agricultores sabem bem que eles dependem de Deus e da chuva. Nós lemos aqui uma passagem onde Jesus, de manhã, voltando para a cidade, a gente tem que entender o contexto. Esse texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 21, de 18 a 22, ele ocorreu numa segunda-feira, exatamente depois de domingo de Ramos. No capítulo 21 é a entrada triunfal, ou seja, é domingo de Ramos. Jesus então vem de Betânia, entra na cidade, entra em Jerusalém pela porta dos sacerdotes, pela porta dourada, e ele faz aquela entrada, então, com aquele animal, com o jumentinho, e ele fica ali, então, durante o dia. Na segunda-feira, ele está voltando, então, para casa. Diz o verso 17 do capítulo 21, e deixando, saiu da cidade para Betânia, por onde passou a noite. Tá? Então, no domingo, ele fica o dia todo lá em Jerusalém. E no verso 17 ele diz que deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. No verso 18, que nós estamos lendo aqui, de manhã cedo, quando ele voltava para a cidade, voltava para onde? Para Jerusalém. De manhã cedo ele levantou e teve fome, diz o texto. E no verso 19 é importante dizer que ele viu uma figueira à beira do caminho. Ele aproximou-se dela e não encontrou nada. E aí nós temos que começar a pensar, será que ele não encontrou porque não era tempo? Porque as árvores não dão fruto o tempo todo. Veja que a uva dá, né, a depender, dá até 2 vezes por ano, mas tem algumas frutas que só dá 1 vez por ano. Diferente do coco aqui na Bahia, né? Que se bem cuidado, dá coco o ano todo. Jesus, então, pela manhã, ele levanta e de longe ele vê ali uma figueira. E será que foi a primeira vez que Jesus viu aquela figueira? Será que foi a primeira vez que ele fez aquele trajeto? É claro que não. Mas aqui o texto está dando essa visão de que ele viu uma figueira e aquela figueira chamou a atenção dele. Por que será, irmãos, que aquela figueira chamou a atenção de Jesus? O que vocês acham? Por que aquela figueira chamou a atenção? Porque ela estava bem bonita, né? Ela estava bem viçosa, bem frondosa, cheio de folhas. O próprio texto diz... Ela não encontrou nada a não ser folhas. Só que essa árvore chama atenção. Quando eu vim aqui para a Bahia, teve uma árvore que, aliás, até hoje me chama muita atenção. Aquele fruto que parece muito uma maçã, mas que não tem gosto de nada. O jambo. Você já comeu jambo? Tu gosta de jambo? Jambo é aquela coisa... É bonito o fruto. A primeira vez eu me confundi com pé de maçã, mas a macieira é diferente. Na minha terra natal, lá em Cascavel e em Curitiba... É muito comum você ver pé de maçã. Vocês já viram pé de maçã? Maçã verde, maçã Fuji, aquelas maçãs bonitonas? Lá tem, lá é comum. Aqui, naturalmente, por causa do calor, né? E quando eu cheguei na Bahia, eu digo, maçã, mas o pé está diferente, porque o jambeiro ele dá um pé frondoso na base e ele vai afunilando, como fosse quase que um cone, né? Uma forma triangular, piramidal. E eu, quando vi aquela árvore, me aproximei e vi um monte de fruto vermelho. Encheu a boca.
E aí eu me esforcei, peguei aquele vermelhinho. Estava mastigando isopor. Tu já comeu isopor? Não tem gosto de nada. Aí peguei outros, não, esse aqui não dá para estar prestando, peguei um outro, um pouquinho mais mole. Sim, aí ele tinha de leve um gostinho mais ou menos. Então eu fico aqui imaginando, o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo simplesmente que Jesus teve fome e se aproximou daquela figueira. E por que ele se aproximou? Porque achou frondosa, ele achou bonita, mas chegou lá e não tinha nada. A pergunta é, por que essa figueira estava tão bonita, com tantas folhas? Será que era tempo? Há uma passagem aqui em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o verso 2 diz, há tempo de plantar e há um tempo certo de colher o que se plantou. O que eu quero trabalhar com a igreja é por que Jesus foi até aquela figueira. E a gente já chegou à conclusão que isso chamou a atenção dele e ele foi lá, só que não encontrou nada além de folhas. E ele então dá uma ordem estranha. Ele diz, já que você não tem, nunca mais dê frutos. Nunca mais dê frutos. A gente lê esse texto pela primeira vez, mas Jesus meio que exagerou aqui, né, gente? Porque é frustrante, realmente, quando você chega de perto, vê um pé de manga, né? Uma mangueira, tu já chega, mas não vê manga nenhuma. E aí você se consulta, é tempo de manga? É, então por que não está dando? Não é frustrante você chegar perto, debaixo de um pé de uma árvore que você sabe que deveria estar dando e não dá? Mas Jesus aqui pegou pesado. Jesus diz, olha, nunca mais dê fruto. Estranho essa atitude de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos saber o porquê. E o texto diz que imediatamente aquela árvore secou. A ponto, irmãos, de que os discípulos, ao ver isso, ficaram espantados e perguntaram, como é que essa figueira secou tão rápido? Como que isso aconteceu? E aí Jesus vai entrar num segundo diálogo, dizendo a respeito de fé. Muito bem, eu queria analisar então esse verso 19, onde Jesus diz, vendo a figueira. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus viu, Jesus se aproximou e não encontrou nada a não ser folhas. Jesus viu aquela figueira, como eu disse, chamou atenção. E eu quero trazer para os nossos dias, dizendo que Jesus está olhando para nós. Jesus também está olhando para nós. E as pessoas também estão olhando para nós. Só que de maneira diferente. As pessoas só olham o nosso lado externo. Eles olham o nosso comportamento, mas Jesus olha o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. Então, todos estão nos olhando. Jesus olha para aquela figueira e vê que ela está frondosa. Os seus discípulos também vão verem ela e também veem frondosa. Então, colocando aquela figueira como objeto de estudo, tanto Jesus vê ela frondosa e verde, os homens também vê ela frondosa e verde. A questão é que Jesus esperava frutos. E por que essa figueira não estava dando fruto? Se ela já estava verde, se ela já estava bonita, então ela tinha que estar dando fruto. Mas não estava. Ela estava só numa casca. E Jesus ali se irrita com ela e dá uma ordem. E aí, aos nossos olhos, repito mais uma vez, parece que Jesus exagerou. Mas quem somos nós para dizer se Jesus exagerou ou não? Ele é Deus e Ele é soberano. E se Ele diz que tem que secar, porque tem que secar mesmo. Podemos até estranhar algumas vezes como Deus age em nossa vida, mas quando Deus age, quem é eu para dizer, Senhor, está errado esse negócio? Não vamos cortar. Daqui a pouquinho nós vamos confrontar essa passagem com outra passagem. Jesus, então, também está nos vendo, o povo também está nos vendo. Só que a diferença é que o povo só olha o que está aparente, olha nossas ações, mas Jesus olha ali. Jesus espera então frutos. Jesus espera de nós frutos. Ele esperava daquela figueira frutos. E que frutos que Jesus espera? Mantenha a sua Bíblia aqui em Mateus e nós vamos para Gálatas, um texto muito conhecido, capítulo 5. E eu vou te dizer para que frutos que Jesus espera de nós. É os frutos que você já conhece, Gálatas 5, de 22 a 23. Esse é o fruto que Jesus, quando olha para dentro do nosso coração, vai ver. As pessoas, às vezes, não veem. As pessoas só olham
aquela árvore com folhas. Repito, Jesus olhou uma árvore que tinha muitas folhas, mas os discípulos também olharam aquela árvore que tinha muitas folhas. A diferença é que Jesus olha por dentro de nós e as pessoas olham por fora. Jesus procurava um fruto. As pessoas também olham para nós e elas esperam de nós frutos. Elas dizem, poxa, mas esse povo não é crente? Esse povo não tem que ter uma atitude diferente? Como é que está tendo uma atitude dessa? Que frutos que Jesus espera de nós? O fruto do amor, o fruto da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. É esses frutos. Você tem esses frutos? Ou algum deles? Esse é o fruto que ele espera. O fruto que ele não quer encontrar é o fruto da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, do ciúme, do egoísmo, das dissensões, das fofocas, das facções, da inveja, da embriaguez, das orgias. Isso ele não quer ver na gente. Mas ele às vezes encontra. Por quê? Porque ele está olhando dentro de nós. As pessoas de fora é capaz de não olhar, porque a gente disfarça bem. A gente disfarça bem. Eu nunca vou mostrar para você os meus pecados. Eu vou esconder, eu vou sempre sorrir. Eu, para você, vou apresentar sempre o meu melhor lado. Quando é que nós conhecemos as pessoas, irmãos? De duas formas. Ou nós temos que andar com elas. E é por isso que as esposas e os maridos dizem, a minha esposa não era assim quando eu casei. Andou pouco. Foi conhecer depois. Ah, mas o meu marido mudou. Pois é, minha tia. Andou pouco, não foi? Então, uma forma de conhecer as pessoas é andar junto. A outra forma, que também tem a ver andar junto, é andar por um tempo e ver as situações. Porque conhecer uma pessoa na festa é bom, porque a pessoa vai te cumprimentar, é clima de festa, é abraço. Daqui a pouquinho nós vamos ter Natal, e Natal todo mundo fica bonzinho, né? Todo mundo dá Natal, todo mundo dá Feliz Natal. No Ano Novo, todo mundo deseja um Feliz Ano Novo. Então, conhecer a pessoa na hora da festa é boa. Mas a gente também tem outro jeito de conhecer. É na hora da tristeza, no funeral, na hora da dificuldade. E aí você vai ver como as pessoas reagem. Como é que as pessoas reagem na dificuldade? Algumas choram, algumas esperneiam. Cada pessoa vai reagir de um jeito. Então, eu repito, nós estamos sendo observados pelos de fora. Nós somos como aquelas árvores que são frondosas e que têm muitas folhas. Existe uma árvore que eu não gosto aqui na Bahia, e ela tem muito, inclusive, na área de praia. Vamos ver se eu consigo lembrar o nome, que tem lá na frente da minha casa, Marcão. Como é? A amendoeira. Rapaz, essa árvore eu tenho na frente da minha casa, e para o meu desespero, a escola, eu tenho uma escola do lado da minha casa, e ela também plantou amendoeira. Dá umas folhas bonitas. Aquilo cai com uma beleza. Você varre num dia, no outro dia está cheio de folha. Entope calha, é um desespero. Entope, inclusive, o bueiro da rua. De vez em quando a gente tem que ir lá desentupir, porque a água já está tomando a rua toda, está entrando pelo portão. Então, para que serve essa amêndoa? Para nada. Algumas pessoas dizem que comem, mas só serve para fazer sombra. Sombra é boa, mas demais é ruim. A sombra, se essa árvore estiver perto de qualquer outra árvore, vai matar grama, vai matar qualquer outra coisa. Por quê? Que faz sombra, ela é muito grande, as folhas muito grandes. Irmãos, as pessoas olham para nós e elas querem ver uma árvore sadia. Bom, se tem folha é porque tem que ter fruto. Irmãos, nenhuma árvore que não é a época dela, primeiro ela vai florar, ou seja, vai soltar flor, depois ela vai encher, para depois dessa florada vai se transformar em fruto. Quando não é o tempo dela, sabe como que ela fica? Sem folha. Discreta, não chama atenção. Por isso que Jesus atravessou a rua, a árvore estava no caminho, por isso que ele chega perto, porque se ela estava frondosa, significa que já era para dar fruto. Tinha que ter fruto. Ela está verde, ela deveria, ela estava no tempo, mas não deu fruto. Repito, o povo olha para nós, eles esperam frutos. Jesus olha para dentro de nós e espera encontrar esses frutos. Gálatas capítulo 5, de 19
a imoralidade sexual, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, a dissensão, as facções, a inveja, a embriaguez, orgias, tudo isso ele pode encontrar, mas nós podemos disfarçar para o povo, só não podemos disfarçar para Deus. Para Deus nós não temos como, mas para as outras pessoas, a gente disfarça bem. A gente disfarça bem. Lembre-se, o Senhor procura frutos e Ele pode olhar o fruto que você está produzindo. Então, nessa parábola, nós nos colocamos como essa árvore. Aliás, nós estamos ligados, irmãos, na videira verdadeira. Quer ver como é que nós vamos fazer isso? Abra ali sua Bíblia em João, capítulo 15. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Se você não leu essa semana, você vai se dar bem agora. Vai cumprir a sua parte só hoje. João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Aí nós vamos entender que nós estamos ligados a uma árvore. João capítulo 15, de 1 a 11, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim, todo ramo que está em mim, não dá o fruto, o que ele faz? Ele corta. E tudo que dá o fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Olha o que ele está falando. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Ou seja, é nossa obrigação dar fruto. Você tem que dar fruto. E você tem que dar fruto de Gálatas capítulo 22 e 23. Você não pode dar fruto Gálatas capítulo 5, 19 e 20. Porque você está ligado no bom, na videira verdadeira. Você está numa árvore boa. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo. Ele é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Ó, isso está concordando com o que nós lemos lá em Mateus 21. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Assim serão os meus discípulos. Nós estamos ligados na videira verdadeira. Nós somos os ramos. E Jesus diz: se vocês estão em mim, vocês vão dar muitos bons frutos. Muitos bons frutos. Já que você está em João, volta um pouquinho, vai para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, de 17 a 20. Mateus 7, de 17 a 20. Já que nós estamos ligados na videira verdadeira, já que nós somos um ramo, já que o Senhor diz que nós temos que produzir muitos bons frutos, Jesus aqui dá para nós uma régua, uma forma de medir isso. Diz assim, Mateus capítulo 7, 17, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é o quê? Cortada e lançada fora no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então nós estamos falando de frutos. É simples assim. O Senhor disse que nós estamos ligados no ramo. Ele é o ramo, a videira verdadeira, o pai dele é o agricultor, é Deus que corta, é Deus que poda. Ele está dizendo que nós, por nós mesmos, não produzimos nada,
Nós, se não tivermos ligado nessa videira verdadeira, não produzimos nenhum fruto. Ele está dizendo que se nós permanecemos na palavra dele, fiel a ele, então nós vamos produzir bons frutos. Ele está dizendo que se você estiver ligado a ele, mas não produzir bons frutos, você será cortado. Aqui Jesus está dizendo, nessa parábola, olha, toda boa árvore é obrigada a dar bons frutos. Sabe, irmão, você já plantou uma semente de laranja? Você chupa uma laranja, pega uma sementinha, leva um tempão para ela crescer, né? Imagina, uma semente. Mas você pode ir no horto e comprar uma muda chamado de enxerto. E eles enxertam num pé de limão. Pé já grande, você sabia disso? Eles cortam o pé de limão, porque o limão cresce muito mais rápido que a laranja. O pé do limão é imune a insetos, uma série de coisas. Então ele vai enxertar. Gente, aquilo, por quê? Porque é bem tratado. E aí dá bons frutos. Nós, irmãos, também fomos enxertados na videira verdadeira. De nós mesmos, nem semente temos. Nós somos enxertados na videira verdadeira e aí vamos começar a produzir bons frutos. Jesus está vendo os nossos frutos. E é pelos frutos que nós podemos ver. E com isso, a gente não tem o direito, irmãos, prestem atenção, de ficar olhando e julgando. Você presta, você não presta. Não, não é isso. Não serve. Mas Jesus coloca isso como uma régua, uma forma da gente se auto-medir. Você sabe por quê que eu não posso fazer isso? Porque você pode disfarçar comigo. Você pode produzir bons frutos a meus olhos. Lembre-se que a gente maqueia, né? Então, eu não consigo medir você, porque eu estaria sendo injusto, porque se eu acho que uma pessoa está me mostrando que ela é boa, eu vou julgar que o fruto dela é bom. Mas Jesus olha o coração. Então ele coloca uma régua, ele diz, olha, uma boa árvore é impossível dar mau fruto, e uma ruim é impossível dar bom. E a gente pode trabalhar isso no formato de água. Lá tem uma cacimba, um poço, você joga lá o balde. Se aquele poço tiver amargo, tiver saloba, água salgada, irmãos, não tem como meio balde ser água boa e meio balde ser água ruim. Ou é toda boa, ou é toda ruim. Então, isso aqui que Jesus está dizendo, aqui em Mateus capítulo 7, verso 17, serve para que eu e você fizemos um autoajuste. A gente pode se julgar. Eu não posso te julgar, porque você pode disfarçar. Ou você pode mostrar o seu lado ruim, ou eu te pegar no momento ruim, porque nem sempre a gente está bom, né? Se eu pegar você no momento ruim, eu vou dizer, olha, não presta. Mas quem sou eu para julgar, né? Agora, a gente pode se julgar. Porque se tem alguém que conhece você, é você mesmo. Eu convivo comigo 51 anos. Ah, eu me conheço bem. Eu é que sei as minhas falhas, mas eu também sei o que eu faço de bom. Eu sei o limite, eu sei até onde eu posso ir, eu sei aonde eu vou explodir, eu sei aonde eu vou me derreter, aonde eu sou completamente sensível, aonde eu não resisto, mas eu sei que a depender eu vou... Todos nós podemos nos medir. Nos medir. É pelos frutos que nós conhecemos. E nós, irmãos, nós somos as árvores frondosas, com muitas folhas e com poucos frutos. Como é que você se enxerga? Você é aquela árvore bonita que aos olhos do povo, você é um crentão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, a gente olha e diz, poxa, que bênção esse homem. Mas lá na sua casa, lá no seu convívio, lá no seu trabalho, e pior, lá dentro do seu coração, você está como, gente? Como é que você se avalia? Nós somos aquela árvore que produz, que agrada a Deus, porque às vezes nós só disfarçamos. João capítulo 3, verso 7, vai mostrar que João Batista estava batizando no Jordão. E aí vinha gente de todo lugar para se arrepender, mas também vinha, sabe quem? Os falsos mestres. Vinha aqueles caras de longe, ficavam aqui na barranca do rio só olhando. E João Batista batizando o povo, e o povo com sinceridade diz, olha, eu quero me arrepender dos meus pecados. E lá no barranco, estavam lá as pessoas só... Olha, João Batista. Pessoa cochichando, falando por trás, falando mal dele. E aí João olha
batiza o último, parece que eu estou vendo João cabeludo, com aquela roupa de camelo molhada até aqui no Jordão. Ele olha e diz: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Dei frutos de arrependimento. É isso que Deus quer. Não adianta a gente ficar com polpa. Aqueles homens vinham na beira do rio com aquelas roupas, com aquelas pedras sacerdotais, os fariseus. Mas Deus está olhando o nosso coração. Deus está olhando o nosso coração. E agora eu quero trabalhar uma outra parábola, também falando de figueira. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, nós já estamos finalizando. Nós vamos ter uma overdose de Bíblia hoje, não? Lucas capítulo 13, vamos ler do verso 6 ao verso 9. Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, e a gente vai finalizar para a gente compreender isso aqui. Diz assim: Jesus estava conversando, né, com alguns que estavam ali, e o pessoal estava dizendo: olha, Pilatos está judiando do povo, Pilatos fez isso e aquilo. E Jesus então entra e conta uma parábola. Diz assim: e então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não encontrou ou não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inútil na terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Vocês estão entendendo que aqui é uma parábola que também o homem... É uma parábola, né? Lá Jesus foi, de fato, procurar fruto na figueira. Aqui é uma parábola. Jesus está contando, mas fazendo essa mesma referência. Aqui nós temos que interpretar da seguinte maneira: um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. Aqui já nós temos que anotar que há algo estranho, porque figueira em vinha, vinha significa plantação de uva, e figo é outra coisa. Então ele fazia ali, ele intercalava 2 tipos de fruto. Ele aproveitava então que a terra era adubada, que a terra era capinada, que a terra era cuidada, e no intervalo de um pé de uva para o outro, então quando ele não colhia uva, ele colhia figos. É isso que ele fazia. Ele fazia então a diversificação da sua terra, da sua cultura. É isso que nós temos que entender. Se ele tinha uma figueira plantada em sua vinha, é isso que ele fazia. Ou seja, ele sempre queria colher frutos. Ou colhia uva, ou colhia figos. Mas olha só, ele foi procurar nela e não achou nenhum. Por isso que ele disse ao homem que cuidava: já faz 3 anos que eu venho procurar. Então, não se confunda, não significa que a figueira só tinha 3 anos. Não, não, não. O texto está dizendo que ele é o 3º ano consecutivo. Essa figueira estava lá, ó. Mas há 3 anos consecutivos. Ele foi o 1º ano, não encontrou. Foi o 2º ano, não encontrou. Quando chega no 3º ano, ele falou: não, agora já chega. Jesus está trabalhando essa parábola, comparando então aos judeus. Esses 3 anos que ele está fazendo aqui é uma comparação com o tempo de ministério que ele ficou no meio dos judeus. Ele está parafraseando. Ele está dizendo: olha, faz 3 anos que eu estou aqui. E vocês não deram ouvido para mim. Vocês não mudaram. Eu vou cortar vocês fora. Mas é interessante porque a parábola vai dizer que aquele homem disse: Senhor, deixa eu cuidar. Eu vou cavar em redor. Ele vai colocar adubo. Ou seja, é como se Deus falasse: eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou dar uma chance. Mais 1 ano. Mais 1 ano para você mudar. Deus está dizendo para nós: estou te dando uma chance para você produzir frutos. Eu estou dando uma chance. Você já tinha que ser cortado. Você já tem um bom tempo. Nós, irmãos, não somos recém-convertidos. Nós somos crentes de tempo. E estamos cometendo os mesmos erros há anos. A figueira já tem tempo plantada.
nós estamos desperdiçando. Jesus vai dizer o seguinte: por que deixar essa figueira aqui? Inutilmente. Se nós não produzimos frutos, irmão, nós somos inúteis no reino de Deus. Preste atenção, eu vou repetir. Se você não produz fruto, você é um inútil para o reino. Assim diz a palavra do Senhor. Porque se nós estamos ligados à videira verdadeira, e essa videira produz bons frutos, ele disse: se você está ligado a mim, você vai produzir muitos bons frutos. Que desculpa nós temos? Ah, eu crio sombra. Ah, eu tenho folha verde bem bonita. Não serve para nada. Para que deixar? E respondeu aquele homem: Senhor, deixa para mais um ano. Olha o amor que nós estamos recebendo. Eu estou parafraseando, trazendo para o nosso dia. É Jesus dizendo: eu vou te dando mais oportunidade. Eu vou cavar em redor. Sabe, irmão, no pé de coqueiro, sabe o que nós colocamos? Um nutriente chamado 10-10. Aliás, você pode colocar 10-10 em qualquer folhagem, fica verde. Ele cava em redor, não pode ser muito próximo à raiz não, para não queimar, se cava em redor, né? Coloca, eu lembro do meu sogro, seu João era uma graça. Você ia no sítio dele, e aí você pegava uma laranja e chupava e dizia: poxa, que laranja doce. Ele dizia: rapaz, você não sabe quanto saco de açúcar que eu gastei aqui. E tinha gente que, né, inocente, mas só colocava açúcar. Ele ria, era uma piada naturalmente. Ele disse: não sabe quanto saco de açúcar que eu coloquei aqui em volta. Cavei, coloquei do lado. E ele se ria muito disso. Ele queria dizer: tá assim, porque ele molhava. Todos os dias, irmãos, ele molhava. Ele acordava de manhã, cedo, 5h30, aguava as plantas. À tarde, podia estar fazendo qualquer coisa, ele ia aguar as plantas. Olha o cuidado. É esse cuidado que Jesus está tendo conosco. Deixa, eu vou cavar ao redor, eu vou adubar, eu vou cuidar. Se der fruto, Jesus está dizendo: você trate de dar fruto. Ele está te dando uma chance. E nós, vamos produzir bons frutos? Ou vamos ser só aquela árvore frondosa, bonita? É com a gente, irmãos. Essa é a palavra de Deus, baseada no capim que eu tenho lá. Tudo isso porque o Senhor me mostrou lá. Frutos de arrependimento. Irmãos, os frutos de arrependimento que João Batista disse para aqueles homens que estavam ali só falando mal dele, só cochichando, só... O fruto do arrependimento, irmãos, não são simplesmente um remorso, uma tristeza, um sentimento de culpa. Você não pode se dizer: não, foi um momento de raiva. Não é isso, não. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Envolve uma atitude de abandono do pecado, uma prática da leitura da palavra de Deus, testemunho diante da sociedade através das suas ações. Porque é pelo fruto que nós vamos conhecer. É pelo fruto. Nós vamos produzir bons frutos em nome de Jesus. Bons frutos: mansidão, paz, alegria, amabilidade, domínio próprio. É isso que nós precisamos. Nós temos que produzir bons frutos. Nós estamos ligados na videira verdadeira. Amém, irmãos? Vamos orar, baixe sua cabeça, concerte-se com Deus, consulte o seu coração. Não é eu, não é ninguém que pode te julgar. Deus vai olhar para dentro do seu coração e você não pode mentir para Deus. Você pode falar que é uma pessoa boa para mim, e eu vou até acreditar, mas Deus está olhando para dentro do seu coração. Deus olha a sua atitude, seu comportamento, seus pensamentos, e é por isso que Ele vai te julgar, pelos frutos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite haja conserto, arrependimento, e que nós possamos, ó Deus, ser amáveis. Ó Deus, não podemos, ó Deus, falar que somos ligados ao Senhor. Nós não podemos dizer que somos seus discípulos se nós não imitamos o Senhor, se nós não fazemos o que o Senhor nos manda fazer. Sonda cada um de nós. Nós somos como aquela figueira. Nós não queremos ser cortados. Não, nós queremos produzir frutos, Senhor. Sonda o nosso coração e nos ajude, ó Deus, a produzir bons frutos. O Senhor está dando para nós, nessa noite, uma grande oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Nós precisamos, cada um de nós, avaliar o que a gente pensa, o que a gente fala. Nossos frutos têm que ser bons frutos, porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Nós estamos ligados ao Senhor, e de nós mesmos nada podemos fazer. Pai, nos ajude, ó Deus, nos dê força, Pai, a superar a nossa
nosso impulso, a nossa carne, o nosso desejo. Nos ajude, Deus, a ser obedientes à sua palavra. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer nossos erros. Nos ajude, Senhor, a conter a nossa mente, ó Senhor, porque o Senhor está sondando, ainda que ninguém veja o que eu estou pensando. Para nossa vergonha, o Senhor está vendo tudo, tudo, tudo. E o Senhor está dando para nós uma oportunidade de produzir bons frutos. Abençoe o teu povo, abençoe aqueles que estão assistindo esse vídeo, ó Deus. Abençoe aqueles que estão adoentados. Acalma, Senhor, restabelece, Senhor, a saúde física, mental, nos dê o equilíbrio, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas forças, Pai. Assim eu oro, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe você que esteve conosco. A gente se encontra, se assim Ele permitir, no domingo, às 10h30 e também às 19 horas. Vamos para nossas casas. Que Deus abençoe e Deus continue guardando a cada um de nós.